Se você usa inteligência artificial aí no seu negócio e ainda não está tendo resultado, eu garanto que você está cometendo algum erro e eu vou passar nesse vídeo os 14 maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem. Eu testei IA em todas as áreas do meu negócio e eu vou trazer mastigado para você o que funciona, o que não funciona e como você evitar esses erros que a maioria das pessoas cometem. E o pior, a maioria acaba nem percebendo que comete esses erros e acaba ou deixando de utilizar a inteligência artificial a seu favor ou achando que ela não é tão boa assim. Vamos embora pro vídeo que eu tenho certeza que você vai saber usar IA muito melhor do que quando você chegou aqui. Antes de mais nada, eu peço, por favor, que você já deixe o joinha aqui, confia que vai ser um conteúdo maneiro e se não for, tá tudo bem, você retira o joinha no final do vídeo e já se inscreve aqui no canal para que você saiba, na prática, como utilizar IA aí no seu negócio para te fazer ganhar mais, para te fazer reduzir os custos e, óbvio, aumentar a sua produtividade automatizando tudo que é repetitivo e operacional. Vamos embora pro erro número 1. Montei até uma apresentaçãozinha também feita por IA, então eu elenquei aqui quais são os 14 maiores erros que as pessoas cometem ao utilizar IA e vou passar aqui um por um para você. Vamos embora pro primeiro erro. Tentar fazer tudo de uma vez. Cara, começa pequeno. O que acontece com as pessoas, né? Elas vão lá e já querem que a IA faça tudo. Então vamos lá, automatiza isso pra mim. Nossa, escreva um e-mail. Nossa, a mensagem já faz isso. E cara, calma. Por que você já não começa fazendo uma análise você mesmo de tudo que você faz durante o seu dia? Algumas pessoas chamam de diário de bordo, chamam do teste do sinal, para que você consiga saber qual que é a atividade que mais te toma tempo, mas enfim, a gente quer descobrir tudo que é repetitivo, ou seja, você faz várias vezes por dia, e tudo que é extremamente operacional, ou seja, que pode ser facilmente delegado. Há pouco tempo atrás apenas para pessoas, mas agora a gente consegue também delegar para uma inteligência artificial. E que tá tudo bem, a gente ainda não precisa saber qual que é a melhor inteligência artificial, qual que é a melhor forma de fazer isso, eu tenho que treiná-la primeiro, calma, respirou. Primeiro erro é começar pequeno, porque na verdade se você não começar e ir evoluindo até para que você ganhe esse traquejo, você vai desistir, vai achar que a IA não é para você. E na verdade é simplesmente porque você foi afoito, eufórico e já quis resolver tudo de uma vez. Então começa pequenininho ali, entendendo essa atividade que eu identifiquei no meu processo, a qual eu vou resolver. Trazendo um pequeno exemplo. Eu respondo todos os dias as pessoas que perguntam o preço do meu produto. Legal, estou falando ali do WhatsApp, você responde na mão, no máximo tem uma resposta salva. Será que não dá para melhorar essa mensagem? Será que não dá para a gente copiar o histórico da conversa e trazer algo um pouquinho mais personalizado para essa pessoa específica? Entende que eu estou melhorando a mensagem de resposta do preço do meu produto. E você vai começar aí. Antes de ficar querendo dominar o mundo. Calma, um degrau de cada vez. Pegou? Vamos embora para o próximo erro então. Erro número 2, achar que a IA vai te substituir. Meu Deus, a gente vê a galera com medo, né? Catástrofe, os robôs vão tomar posse do planeta Terra. Calma, respira. Sim, a IA vai substituir quem não sabe usar IA, quem não está por trás da IA, quem não usa IA a seu favor. Isso eu não tenho dúvidas. Realmente vai ser substituído como já foi. A gente vê diversas profissões como intérpretes, tradutores, cara, até coisas extremamente mais intelectuais, escritores persuasivos, copywriters, designers, web designers, suporte, diversas profissões estão sendo substituídas. Porém, estão sendo substituídas por quem? Por pessoas que utilizam IA a seu favor e que antes conseguiam atender um cliente ou responder a uma pessoa, fazem isso 10, 20 vezes com mais qualidade, mais rápido e melhor. Então a IA ela realmente vai substituir para quem está negando a evolução dela e não quer entender como que funciona o novo jogo que está acontecendo em meio à nossa cara. A IA ela vai potencializar as habilidades. Então, por mais que vou pegar como exemplo uma IA que faz sites,
É claro que qualquer pessoa vai conseguir fazer um site realmente com um prompt, com um pedido ou uma solicitação. Você vai conseguir gerar um site. Só que a minha pergunta é, será que você consegue realmente ter um critério, fazer uma avaliação se esse site é performático? Ele está carregando rápido, ele está adequado à sua persona, ele está utilizando das tecnologias certas, hospedados no lugar certo, sendo distribuído da forma certa? É claro que não. Só que existem pessoas que já tinham essa habilidade e que também faziam sites, só que de uma forma muito mais lenta, muito mais manual, muito mais operacional, muito mais repetitiva e que vai conseguir fazer sites melhores do que você. Que deixe bem claro, as habilidades, as competências, as técnicas vão continuar sendo extremamente bem-vindas. A diferença é, o que antes era impossível, alguém que não é um designer, alguém que não tem uma mínima noção ali de estrutura de um site, conseguisse fazer. E hoje é possível. Porém, falar que vai ser um nota 10/10, aí a gente está sendo hipócrita, pelo menos por enquanto. Mas eu garanto que a gente conseguiu nivelar algo extremamente aceitável. E que, óbvio, a competência de quem já fazia o site, que é esse exemplo que eu estou dando, vai ser a pessoa que vai conseguir fazer com que esse site seja um 10/10. A diferença é que ela vai fazer 20 sites no tempo que ela fazia apenas um. Leva isso em consideração para você entender. Se você é um prestador de serviço, você consegue atender 10 vezes mais cliente. Se você é um dono de negócio, você consegue ser 10 vezes mais produtivo ou não precisar contratar pessoas que antes eram contratadas. Você reduz o custo, você aumenta a sua receita. Esse é o jogo. Não ficar simplesmente também usando IA por usar. Você tem que usar IA a favor do seu negócio. Então pense que os problemas continuam reais. Os problemas continuam aí como sempre existiram. A diferença é que a solução desse problema será diferente. Será mais rápida, será mais inteligente, será extremamente tecnológica. Bora para o próximo erro. Dar comandos vagos e genéricos. Na IA a gente fala muito do contexto. O que seria esse bendito contexto? Basicamente, são as informações que você instrui a máquina para que ela consiga te personalizar, te responder de uma forma específica, para que não seja apenas genérico. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer a mensagem, lembra lá do erro anterior? A mensagem de respondendo o preço do meu produto. Eu posso, por exemplo, falar, responda essa mensagem. Tá bom, ele vai responder e eu acredito que já vai responder melhor do que você faz hoje. É bizarro. Mas você pode dar um mínimo de informação para que possa responder melhor ainda. Por exemplo, qual que é o nome da sua empresa, qual que é o preço do seu produto, esse cliente é uma recompra ou é um cliente novo, você possui outros produtos para oferecer no lugar desse, caso ele não tenha interesse por esse. Eu tô te falando de um contexto e que tá tudo bem, você não vai precisar falar isso sempre. A gente consegue armazenar esse contexto nas inteligências artificiais para que sejam usados todas as vezes. Então pensa que você vai investir 5 minutos, 10 minutos treinando a IA para que reconheça as informações do seu negócio e você vai ter respostas extremamente melhores e personalizadas. Então é óbvio que se você for jogar genérico, você será respondido de forma genérica. O quanto mais informações você levar para esse contexto, mais e melhor informações você terá a respeito do seu próprio negócio, para que você consiga usar ela da melhor forma possível. Então bora para o próximo erro e deixa de ser genérico. Confiar cegamente no resultado da IA. A gente tem que revisar, A IA, ela vai trazer as fontes confiáveis, pega portais de notícias, existem IAs que consultam redes sociais. A gente até está falando já que o próprio GPT vai rolar anúncios dentro dele, é uma atualização que está rolando esse mês aqui. Então é óbvio que ele vai trazer as referências, os artigos, as pesquisas, mas custa você confirmar a veracidade disso, se é verdade, se realmente faz sentido para o que você quer falar. Então a IA ela é extremamente brilhante para fazer essas pesquisas, inclusive sendo um pouquinho mais avançado, você tem um Deep Research, então você vai conseguir fazer essas pesquisas mais profundas na internet para que ela consiga averiguar e trazer informações que comprovem algo, que tragam embasamento para o que você queira falar. Mas não custa revisar. Eu penso assim, eu gosto muito dessa analogia. Antes você devia treinar uma pessoa, seja um estagiário, alguém júnior da sua empresa, você deveria, obviamente, revisar o trabalho dessa pessoa. Agora que você vai usar IA, tá ótimo, copia e cola.
Antes você levava dias, meses para que essa pessoa tivesse apta para te entregar alguma coisa aceitável. Agora a IA faz isso em literalmente minutos e você acaba não revisando o que está sendo feito. E eu digo mais, a pessoa pode errar. E o que você faz? Vai treinar, explicar o que está errado, qual que é a melhor forma de fazer. É simplesmente isso que tem que ser feito para IA. A gente só esquece, né, que assim como os humanos, a gente também deve treinar a máquina. E é assim que funciona o jogo. Então, se você recebeu algo que você entende que não é verdade, pesquisou e confirmou que não é verdade, ou simplesmente não tem coerência, tá falando um termo que você não usa, tá usando um jargão que não é apropriado, tá tudo bem. Avise, mas eu garanto, você vai avisar uma única vez e ela vai aprender, nunca mais vai esquecer. Diferente dos humanos, que a gente depende de humor, a gente depende de mais algumas coisinhas que a máquina não sofre disso. Bora pro próximo erro. Usar a mesma IA para tudo. Isso eu vejo demais, né? Eu posso falar que o GPT, ele é o mainstream, né? Ele é o padrãozão, ele é o que desde novembro de 22 veio às nossas vidas e disruptou. Ele é realmente o que todo mundo acredita que é a inteligência artificial e ele tem o seu mérito, ele foi extremamente pioneiro, né, para chegar no público final, para chegar a esse acesso a nós, mas a gente tem que entender que existem IAs para cada coisa, muitas, a gente fala de milhares, é claro que existem algumas dezenas super ultra reconhecidas, mas a gente tem que ter um mínimo de noção quando a gente começa a se aprofundar nisso, ou seja, é óbvio que você pode usar e deve usar o GPT para tudo que ele pode entregar, mas quando a gente, por exemplo, está falando de vou fazer um site, a gente tem, por exemplo, o Lovable. Se, por exemplo, você quer fazer uma apresentação, essa mesmo que foi construída para te apresentar nesse vídeo, foi feita no Gamma. Já você quer uma análise mais profunda de uma planilha, um pensamento mais crítico, a gente tem o Claude. Então tem diversas IAs. Você quer gerar uma imagem, cara, o Nano Banana, que é um modelo do Gemini, é incrível para isso. Então você precisa saber tudo isso agora? Não, mas tenha um interesse, a curiosidade de entender essa IA. Quando eu já estiver utilizando, é a melhor para eu executar essa tarefa? Se você quer, nos exemplos que eu criei de mensagenzinhas do WhatsApp, respostas de e-mail, vai na fé, o GPT vai te entregar exatamente o que você precisa. Mas caso você queira criar um aplicativo de celular para a sua loja, para o seu comércio, para o seu negócio, ele não é o mais recomendado. Então a gente já começa a ir para outras IAs. Então entenda, a IA, ela tá aí e ela é extremamente ampla. Só que vão ter, assim como os humanos tinham profissões, vão ter IAs melhores para cada função que você queira fazer. Fechou? Bora pro próximo erro então. Esperar a perfeição e desistir na primeira tentativa ruim. E eu já trago aqui, experimente, refine e otimize. O que eu quero fazer com isso? Você foi lá, pediu alguma coisa e não ficou bom. Assim como com os humanos também pode não ficar bom na primeira vez. Mas você vai lá, experimentou e agora você vai refinar. Não gostei disso. Gostei disso. Também fala o que gostou. E aí da próxima vez sairá melhor e aí vira um ciclo evolutivo como a gente já conhece e você vai cada vez ter uma versão melhor personalizada para você. É incrível o potencial que uma inteligência artificial treinada por um tempo que somente você conseguiria treinar essa é capaz de fazer. Chega a ser surreal assim e realmente você tem que ver para crer, então eu peço que você não desista e que você entenda que é um processo contínuo. Eu garanto, botando numa escala de 0 a 10, que a primeira resposta já vai ser acima de 5, beirando 7. Mas para chegar no 10, você precisa desse aperfeiçoamento, assim como tudo. Fechado? Bora para o próximo erro então. Não desista e não cometa esses erros. Você já vai estar na frente de muita gente. Não contextualizar IA sobre o seu negócio. Falei de contexto, mas o que eu vejo como mínimo? Cara, o objetivo. Qual que é meu objetivo em relação a isso? Pensa que o contexto é onde vai armazenar as informações. Mas eu estou trazendo um contexto de quero escrever um e-mail. Legal, já entendi que não é uma mensagem de WhatsApp. Na mensagem de WhatsApp a gente pode ser um pouquinho mais informal e colocar uns emojis. No e-mail talvez seja algo mais escrito, pulando linhas, escrevendo de uma forma um pouquinho mais formal. Entende que só de eu falar o objetivo já muda? Eu quero agora um post na internet. Da rede social Instagram, você concorda que é diferente de um e-mail? Por mais que eles tenham correlação, é diferente. O tema pode ser o mesmo, mas vai mudando de acordo com o objetivo. Qual que é pelo menos a segunda coisa que você deve fazer no seu contexto?
Público-alvo, para quem que você fala? Pensa que eu posso vender imóveis. Vou pegar um exemplo de um corretor imobiliário. Ele pode vender imóveis Minha Casa Minha Vida, ou ele pode vender alto padrão, luxo exclusivo, de frente ao mar, Balneário Camboriú. Você entende que, por mais que eu esteja vendendo imóvel, eu poderia falar, vendo imóvel para mim. A partir do momento que eu explico o meu público-alvo e que, obviamente, são pessoas diferentes, os compradores desses dois tipos de imóveis, melhor será o aprendizado dessa inteligência artificial. Ele vai saber responder que aqui talvez ele precise ser um pouquinho mais requintado, focar um pouquinho mais na experiência. Aqui ele tenha que falar um pouquinho mais de desconto, possibilidade de financiamento, parcela menor. Entende que são diferentes? Só mudando o público-alvo, eu estou falando do mesmo produto, só que para dois públicos diferentes. E caso você não saiba o seu público-alvo, a própria IA pode te ajudar a descobrir esse público-alvo. Deixa aqui nos comentários, caso você queira, não só um prompt, mas uma estratégia para descobrir o seu público-alvo aí do seu negócio, porque isso é de extrema importância. Isso aí é uma das leis do marketing. Você tem que conhecer para quem você vende, seja persona, buyer persona, público-alvo, ICP, para quem está mais no ramo da tecnologia, mas você tem que saber para quem você vende. Isso é obrigatório. E já o terceiro ponto é o tom e formato. Então, na verdade, você vai colocar ali qual que é o seu tom de voz, qual que é a forma que você gosta, um jargão que você curta, se você quer algo mais descontraído, se você quer algo um pouquinho mais divertido, mais humorado, algo mais corporativo. Então, entenda que dentro do seu cliente, dentro do seu produto, no objetivo que você quer, você tem um tom, que esse tom ele é personalizado também para o seu negócio. Então, não sei o que instruir o contexto da IA, pelo menos faz essas três coisas que você tá bem melhor do que muita gente. E bora pro próximo erro. Aceitar a primeira resposta sem tentar as outras. Já falei sobre os ciclos evolutivos, estou sendo extremamente detalhado. Esse vídeo não será um vídeo curto, mas eu tenho certeza que vai ser mais do que uma aula ou curso de inteligência artificial para que você consiga fazer do jeito certo. Então, sim, você tem que refinar. Sim, você tem que colocar os seus critérios claros, o que você espera, o que você não espera, o que você gostou, o que você não gostou, qual que é realmente o objetivo, se tá bom, se tá ruim. Tem algum exemplo? Eu acho isso sensacional. Você tem um exemplo do que é bom? Fala! Lembra do humano que você vai lá e fala, ó, é melhor fazer desse jeito, essa pessoa fez assim e deu bom. Vai lá e fala, manda um print, manda um texto, manda um PDF, manda uma planilha, manda um site, manda uma mensagem, instrui. Não ache que ela vai saber tudo na primeira vez e bora para o próximo erro que a gente já discutiu muito sobre isso, mas não cometa esse erro. Não dar exemplos para IA. Exatamente isso que eu estava falando agora. Casos práticos, por exemplo, treinar ela, jogar resumos, explicar os exemplos lógicos. Vamos supor que você tem uma analogia aí que você sempre fala. Cara, sempre que eu faço essa analogia aqui, fica fácil o entendimento do que eu faço. Sempre que eu faço essa analogia, fica óbvio que meu produto é melhor do que o da concorrência. Sempre que eu faço esse exemplo, fica muito claro que tá barato o que eu estou oferecendo para essa pessoa. Então, mostre esses exemplos, dê casos, explique como que você resolve, explique o que você espera que seja feito. Pelo amor de Deus, não pare de refinar, não ache que vai ser bom logo da primeira vez. Entenda que a IA é um processo de aprendizado contínuo, só que a diferença é que ela aprende e leva para sempre. A diferença é que nem você vai lembrar de tudo que você treinou ela depois de tanto tempo. Bora pro próximo erro. Indo para o 10º erro, e esse aqui é um erro gravíssimo, colocar os dados confidenciais na inteligência artificial. Então vamos dar um exemplo aqui, você tem ali no GPT mesmo, padrãozão, você tem ali uma planilha com todos os contatos dos seus clientes da sua empresa, ou os dados dos seus funcionários, ou seja, tem informações confidenciais, seja nome, e-mail, telefone, alguma coisa que era para ser privada e que não deveria ser tornada pública. Então é óbvio que pode dar problema. Por mais que algumas IAs falam em termos de uso e termos de privacidade
que não usam, para que correr esse risco? A gente já viu diversas grandes empresas mesmo jogarem dados de cliente de forma errada e aí esses dados sensíveis acabam sendo utilizados por outras pessoas, ou seja, é fácil você corrigir isso. Você vai ter a planilha. Não posso mandar uma planilha? Claro que pode, mas você tem que revisar o que vai ser enviado para a IA. Exemplo prático, é um formulário ali que mostra todo o feedback do cliente. Ou seja, vai mostrar se ele gostou do serviço, se ele não gostou, qual é a nota que ele dá, qual que é a idade dele, onde ele mora, esses dados demográficos, mas não expondo quem é esse cliente. Um outro exemplo, os dados dos seus funcionários, porque você quer fazer uma pesquisa de satisfação, você não pode colocar quem é a pessoa, os dados dessa pessoa. Então use apenas o que for necessário e confirmando que não é um dado que não pode ser tornado público. Já tivemos problemas com isso é algo sério. Tome cuidado, mas não leve isso como um medo, como uma trava, como um bloqueio. Simplesmente leve isso com, beleza, eu tenho que tomar cuidado. Vamos embora. Erro número 11, e usar só uma ferramenta de IA. E aí a gente já passou de uma forma muito resumida ali que existem IAs para cada coisa. E aí você vai entender que eu aprendi a usar isso e pronto, vai usar isso para o resto da vida. Eu estou reafirmando que isso tende a ser um erro, por mais que você saiba que existem outras IAs para fazer melhor do que uma única faça tudo. Então, cuidado com esse conceito all-in-one, que vai ter tudo em um lugar só. Existem sim IAs que são brilhantes em mais de uma função, mas não existe nenhuma IA que é brilhante em todas as funções. Então só tome esse cuidado. É óbvio que você vai precisar, conforme você começar a se aprofundar, mais e mais noções de onde eu uso para cá ou para lá. E é óbvio que isso não vai acontecer se você estiver apegado apenas a uma. E geralmente a gente se apega à primeira, né? Então sim, você deve começar pelo GPT, a maioria das pessoas faz isso, use e abuse, mas entenda que o GPT não vai fazer site, as imagens dele não são as melhores, entenda que as análises dele muitas vezes travam por tokens, imagina que o GPT ele tem um output extremamente menor do que os outros, caso você use o GPT de uma forma um pouquinho mais profunda, automatizando aí as coisas do seu negócio, os tokens que ele gasta, ou seja, o quanto você gasta para utilizar a IA para ela responder um WhatsApp para você, responder o seu Instagram, para ela fazer as coisas do seu negócio rodarem de forma automática, terá um custo e, em geral, é um custo mais caro do que os concorrentes. Então, só estou te falando pontos negativos para não se viciar apenas nessa IA. Tenha em vista que, assim como qualquer coisa que você já aprendeu na vida, você aprendeu, usei, gostei, e aí se bote como aquele chapeuzinho de aprendiz, eu gosto de falar, você talvez tenha que aprender algo melhor para abrir mais horizontes. E como qualquer conhecimento não se perde, você vai ter esse conhecimento e você vai continuar adquirindo outros. Mas, primeiro erro de todos, comece pequeno, comece por um, comece resolvendo uma dor real que já exista, elenque tudo que você tem aí, que você faz no seu dia a dia, que é repetitivo, que é operacional, e aí você vai galgando. Mas não se trave quando você tiver que sim. Qual é a melhor IA para, e talvez seja alguma outra coisa que não foi o que você começou. Bora pro próximo erro. Erro número 12, e a gente tá quase chegando no fim, hein? Obrigado para você que tá me assistindo até agora. É uma honra ter você aqui comigo. Eu tô buscando gerar conteúdos que realmente tenham valor e é complexo eu fazer isso em outras redes, porque com 1 minutinho de vídeo é difícil você explicar uma coisa de uma forma profunda, de uma forma que realmente vai impactar ali, que vai ser um destravar na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Então te agradeço pela sua atenção, peço que se você ainda não fez, deixa o like nesse vídeo, se inscreva e é óbvio, acompanhe os outros vídeos desse canal que eu prometo entregar o meu melhor aqui, estudando coisas para facilitar a sua vida quando a gente está falando de inteligência artificial. Bora para o próximo erro. Não salvar os prompts que funcionam. Quando a gente fala de prompt, a gente está falando a instrução que a gente dá para a máquina, ou seja, vai ter o chat ali no GPT
qual que é a mensagem que você vai mandar, né? Qual vai ser a instrução que você vai enviar. Então, na verdade, a gente chama isso de um prompt. E o prompt que, na verdade, ele gera alguma coisa e ficou legal, ele poderia ser salvo. A gente tem algumas IAs que já tem ali a organização em forma de projetos, que você tem uma base de conhecimento, que você até cria agentes, mas sendo extremamente simples, você pode, deu bom, quando eu fiz isso, você vai, copia e salva isso em algum lugar, não tem problema nenhum você ter uma coleção. É melhor do que você não ter nada e ter que sempre ficar entendendo como mesmo eu deveria perguntar. Lembrando que, para ser nota 7, qualquer coisa já ajuda. Se você trouxer o contexto e fizer a pergunta certa, usando a IA certa, você tem um 80-20. Princípio de Pareto, você já vai ter resolvido muito mais da metade do problema. Mas para que você consiga ter esse aprofundamento, essa personalização, esse que a mais, você sim vai precisar estar evoluindo, entendendo qual que é a forma melhor de fazer prompts. Inclusive existe engenharia de prompts, ou seja, tem engenheiros de prompts para que consiga fazer essa orquestração toda das inteligências artificiais. São profissões novas que vão crescer cada vez mais, óbvio que deixando as profissões, por exemplo, datilógrafos no passado, mas sim criando novas profissões, porque, obviamente, a humanidade vem evoluindo e são necessários novas profissões para isso. Então, acertou um prompt que responde aquele preço do produto, trouxe contexto, trouxe o tom de voz, explicou o objetivo, respondeu da forma certa, explicou direitinho as coisas, respondeu. É gol! Salva essa parada. Beleza? Tamo junto e bora que tá quase acabando. Bora pro próximo erro. Erro número 13. Buscar a perfeição e perder velocidade. E eu vou te falar que a agilidade, a velocidade que as coisas estão acontecendo é surreal, né? Você vê mês a mês, cara, semana a semana, é loucura o que acontece. As atualizações, a velocidade é tudo muito rápido e tanana. E cara, você não pode ficar simplesmente parado. Deixa eu começar a ver se isso faz sentido. Primeira coisa, esquece o gerúndio na sua vida. Eu vou estar vendo, eu tô fazendo. Cara, vai, faz. Deu bom, não deu, refaz, refina e ajusta, aprende, é isso. Então, você precisa ter um pouquinho mais dessa velocidade. A IA pede isso. O que você está aprendendo hoje, é óbvio que quando a gente estuda os princípios e os fundamentos, eles vão continuar sendo válidos, assim como eram em treinamentos de pessoas, de humanos. Você está treinando máquinas, muda, é óbvio que uma característica ou outra, mas os fundamentos são o mesmo. Eu não estou aqui explicando nenhuma ciência da NASA, eu estou falando o óbvio adaptado para o modelo atual e na qual estamos vivendo. Gosto muito do exemplo de automatização imperfeita que roda, que funciona, ela já te economiza mais tempo do que a perfeita que nunca funcionou. Então, leve isso como reflexão. Faz muito mais sentido você colocar uma coisa no ar, você já utilizar e responder, você pegar uma mensagem de WhatsApp e já adaptar, você pegar aquele e-mail que estava travado por falta de ideia e já colocar ali para enviar, de ter uma organização numa planilha porque está tudo no papel, você tira uma foto e fala: monte uma planilha para mim e aí vai fazer isso. Então já está na hora de ir ganhando essa velocidade, começando pequeno, porém trazendo velocidade. Não seja a pessoa que deixa eu ver agora que eu vou estudar para que talvez, e ai, não ficou bom, talvez não é para mim, talvez eu não sei usar, ai, é muito doido. Para com isso. Ninguém está vendo como um diferencial de ter eletricidade em casa. E sim, existem pessoas que moram sem eletricidade, mas eu estou falando da maioria das pessoas e principalmente você que está me assistindo aqui. Internet hoje em dia é commodity, não é um diferencial. Você por acaso fala, seria legal eu ter internet? Ou você tem internet 4G, 5G em qualquer celular que exista nesse mundo com um chip de R$20 da banca? Então entende que não é mais um diferencial. Não queira que a IA chegue nesse nível de eletricidade, de internet, que é o óbvio para que você caia na real e eu deveria ter estudado e praticado isso antes. Então não seja essa pessoa. Pratique agora, estude agora, aperfeiçoe agora, teste agora e rápido. Bora pro próximo e último erro. Ver a IA como custo e não como investimento. A gente consegue, inclusive, medir o retorno, a gente consegue
não ter que contratar pessoas, freelancers, funcionários ou até mesmo entendendo a sua hora. Quanto você leva para fazer um post no Instagram? Você vai levar para fazer uma pesquisa ali das pautas quentes, de temas em alta, depois você vai adaptar para o seu nicho, depois você vai entender qual que é o gancho que você precisa fazer. Esse vídeo, os erros que você está cometendo ao utilizar IA, foi pensado, a gente vai trazendo quais são as possibilidades de gancho, depois tem todo o desenvolvimento desse post, seja um carrossel, seja um Reels, você vai ter ali uma mínima estrutura, depois você vai ter qual que é a chamada para ação. Repara que tudo isso exige horas do seu dia, ou do seu, ou de alguém que você contrata, mas que tem que ser feito tem. E se você enxergar que isso pode ser feito com uma inteligência artificial, você vai começar a entender que ela é barata. É óbvio que existem IAs gratuitas e elas entregam bastante coisa. Você pode usar o GPT até cansar os dedos aí. Ele está entrando agora com anúncios que vai ter uma experiência um pouquinho pior do que quem paga. Ele vai ter, óbvio, que algumas travas para que você não fique ali gerando um livro por dia, mas tá tudo bem, dá para usar. Você consegue fazer grandiosas coisas usando nas versões gratuitas. Porém, se você ter a mentalidade de enxergar a IA como um investimento, medindo retorno. Estou usando aqui, antes eu contratava um social media que ele me cobrava R$ 1.500, R$ 2.000. Ele demorava 3 dias para entregar no prazo, os retrabalhos eram extremamente demorados, o processo era ruim, as ideias não eram boas, o design não era exatamente correlacionado com a minha identidade visual da marca, mas R$ 1.500 está tudo bem. Beleza, você está medindo o retorno. Com 1.500, você consegue com uma IA, com de repente metade, 1/3 fazer melhor, mais rápido, e eu estou falando que é mais barato comparativamente a isso. Então entenda que IA é um investimento, ou seja, pagar pelas IAs, desde que, óbvio, estejam sendo usadas e desde que, óbvio, sejam úteis para o seu negócio, você esteja as usando a favor, é óbvio que isso tende a ser um investimento que vai te trazer retorno, que vai te reduzir custo, que vai te fazer liberar tempo para saber ganhar mais dinheiro. Então, entenda, esse é o jogo. Então, não é que a IA vai ser gratuita para tudo. Gratuita para todos? Claro que não. Ela vai ter, óbvio, que as suas limitações e que tendem a ser extremamente melhores, uma experiência extremamente melhor para quem paga. Então existem empresas privadas por trás que visam lucro, assim como você, e que óbvio que elas precisam de monetização para que consigam se manter em pé e crescendo. Então entendam que custo existe, mas a mentalidade de enxergá-la como investimento, entendendo que isso está resolvendo um problema na sua empresa, no seu negócio, na sua marca, isso é game changer. Isso realmente muda a mentalidade. Beleza? Então sim, eu gasto pra caramba com IA, mas eu produzo o que nem nos meus sonhos eu produziria com uma equipe ou eu mesmo tendo que fazer. E você acha que eu ia terminar esse vídeo sem te dar algo para que você prove do gostinho da inteligência artificial usando a favor aí do seu negócio? Então eu vou te mostrar agora o que eu estou usando e que, pelo menos para a parte de redes sociais, vai facilitar e muito a sua vida. Você vai fazer posts no Instagram de uma forma muito rápida, melhor do que um humano faria, mais barato do que um profissional qualificado faria e com uma entrega muito mais rápida. Eu estou falando de 1 minuto. Melhor, mais rápido, mais barato do que um profissional qualificado. Chega a ser surreal e eu quero te mostrar como que você tem acesso a essa IA. Você consegue fazer o seu cadastro gratuito, testar, não tem compromisso nenhum, fique em paz. Ela chama Post Creator. Você vai acessar aqui Ravia.app. Eu estou colocando na tela agora Ravia.app. Esse é o site simples assim. A promessa já está muito clara. Você vai basicamente ter os posts criados. Você vai simplesmente clicar aqui em começar grátis, fazer o seu cadastro e voe lá.
você vai testar, inclusive publicando no seu Instagram. É bizarro. Você vai ter tanto a inspiração que vai pegar os temas que estão em altas, pautas quentes, que exigiriam um baita de um trabalho para você fazer. A IA vai te sugerir, como segundo passo, quais são os ganchos que você precisaria de um copywriter para fazer. Depois a IA vai falar para que você escolha o seu formato e o design ali que você pagaria um designer para fazer. Depois você vai ter a escrita da legenda junto com hashtags e, por fim, a publicação direta no seu Instagram. É surreal esses passos. Você vai clique, clique, clique e em 1 minuto você vai ter um post extremamente bom lá no seu perfil do Instagram para que você, de posts do Instagram, não tenha que se preocupar mais. Esse é o meu presente para você, uma IA bônus que você consegue testar sem compromisso nenhum, Ravia.app, estou deixando aqui, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou trazer muito mais vídeos te ensinando a usar IA na prática, te mostrando o que você deve fazer e o que você não deve fazer, e eu adoraria entender como eu consigo te ajudar melhor, deixando aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, temas de próximos vídeos. Quero realmente poder te ajudar e te agradecer por estar comigo até esse momento aqui no fim do vídeo. Caso ainda não tenha feito, deixa o joinha, se inscreve no canal e deixa aquele comentário falando se você gostou do vídeo e temas para o próximo, qual é a sua dúvida. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.